Você vai desenhar aqui um rosto, né, de frente. Geralmente o pessoal faz aquela divisória ali para enxergar um pouco da simetria, tudo e tal, né? E aí, né, marca ali alguns alinhamentos aqui, né? Sobrancelha, vamos marcar aqui um olho. Só marcação, tá? Um olho aqui. Né? E aí chega o pesadelo, né? O pesadelo aqui, né? A pessoa vai, faz o narizinho aqui, faz a boca aqui, faz um sorrindo, vai fazer a pessoa séria não, assim. Tá? Marca aqui assim. Opa. Aí, marca aqui assim o olho. Aí, beleza, vamos fazer agora o outro lado, né? Aí a pessoa começa a desenhar e vai, faz o olho tudo torto assim, né? Vê o olho e fica meio assim, né? Meio tortão. Aí ou tenta, né, fazer aquele negócio de vamos aproximar aqui, né? Vamos fazer assim, né? Ah, tá, não. Tem essa linha para Miguel. Vou fazer a linha horizontal aqui também. Então, pelo menos a altura eu não erro, né? Então eu vou e faço um olho bem assim, ó. Não, tá, ainda tem alguma coisa esquisita aqui, né? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. O que aconteceu? Olha a largura que tá esse olho em relação a esse. O bagulho tá desproporcional, né? Então, isso começa a acontecer, geralmente, por uma noção que a gente chama de simetria, tá? Nós temos uma relação de simetria no corpo, nós temos uma relação de simetria em várias coisas. A gente tem que enxergar as coisas por um certo eixo central e elas dividem-se, elas bifurcam-se. E quando a gente desenha um olho, por que é difícil você acertar perfeitamente essa angulação como se fosse um espelho? Tá? Porque a gente, como seres humanos, normalmente não conseguimos fazer isso. Quem aí tem carta de motorista? Quem aí fez o tal do exame psicotécnico? Vocês lembram do exame psicotécnico? Vocês lembram que tinha umas provinhas que você tinha que pegar uma folha de papel e 2 canetas, uma em cada mão, e você tinha que levantar assim e ficar fazendo uns tracinhos assim solto, né? E aí você tomava o maior cuidado do mundo para os traços ficarem retinhos, parecidos, mas quando você olhava tava tudo um torto em relação ao outro. Aí vocês pensam, caramba, me ferrei, não vou passar no psicotécnico. Não é isso que vocês pensaram? Então, saiba que se você fizer isso e conseguir fazer as coisas perfeitamente simétricas, você está reprovado. Você é louco. Sabia disso? Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente não consegue fazer as coisas perfeitamente simétricas. É da própria natureza, a gente não consegue. Então você já fazer um desenho assim, que ele vai sair perfeitamente simétrico, requer um esforço a mais. Não vai sair perfeitamente simétrico só porque você quer, tá? E existe também uma coisa de quem começa pelo lado direito e quem começa pelo lado esquerdo. Os canhotos têm uma certa diferença aí, tá? Por isso que você fazer esse alinhamento não é tão simples quanto parece. É uma coisa totalmente de você conscientizar a construção do que você faz. Então, se você desenha sem esboçar e você desenharia esse olho, por exemplo, assim, já no primeiro traço, né? Assim, a probabilidade de você fazer ele torto é gigantesca. E eu pego no pé porque tem aluno que, mesmo ali, né, estão na mesa comigo, eu falo, bicho, começa a esboçar. Você não pode resolver o desenho em um traço só, senão você não vai enxergar as formas. Né? E eu insisto nisso. Tá? Você não pode desenhar igual você escreve. Você tem que construir. Por quê? Porque a tendência natural é as coisas não ficarem perfeitamente simétricas. E aí fica esquisito. Então certas angulações, braço, tal, não sai. Aí você tem que se forçar para enxergar como que ficaria mais simétrico. Sacou? Então já começa por aí, já tem essa noção. Então isso não é muito natural nosso. Segunda coisa, né? Quando você está fazendo ali o rostinho assim, tô fazendo um rostinho ali, aliás, inclusive até forma do rosto, tá? Até forma do rosto. De um modo geral, ele não sai retinho.
quem tá ainda pegando o jeito de desenho, e essa é uma das coisas que eu consigo observar, exatamente por lidar muito com desenho de aluno, é se as simetrias elas foram calculadamente respeitadas, tá? Porque, por exemplo, você pode olhar para esse esboço que eu estou fazendo aqui e achar que ele até que tá retinho, né? Até que tá, não tá cirúrgico, mas ele tá retinho. E aí a gente faz aquela coisa cruel assim, ó, que é isso. Aí você vê que não estava tão retinho assim. Não é esquisito? Ó, o que eu fiz? Eu flipei. É a mesma coisa que você botar o seu desenho contra a luz. É aí que você percebe o quanto você não faz as coisas perfeitamente simétricas. E aí você tem que fazer a autocorreção disso. Você tem que ser capaz de enxergar. E olha que engraçado, eu deixei esse lado aqui mais largo do que aqui. A distância do centro em relação ao nariz até que tá boa. Ó, esse lado, o olho ele tá mais curvo, esse lado aqui ficou mais levantado, ó. A boca até que tá proporcional. A bochecha também, aqui tá um pouquinho mais quadrada, mas tá dentro do aceitável, beleza, né? Agora, a cabeça, olha esse lado aqui em cima, como que ele tá mais comprido e aqui tá mais arredondado. Aí você fala, uai, Thiago, mas mesmo você com toda essa sua bagagem aí, anos dando aula, você não conseguiu ver que tava torto? Ou você fez de propósito, friamente calculado para nos mostrar, né, certas tendências? Eu tô aqui para dizer para vocês que sim, eu sabia que estava um pouquinho torto. Mas eu deixei justamente para vocês verem que mesmo eu, quando estou desenhando, e outros ilustradores também que vocês vão ver por aí, é natural, quando está construindo, ele ficar um pouco assimétrico. E é por isso que você precisa construir. Tá? É humano isso. Eu acho que pessoas com algumas condições especiais, eles podem naturalmente fazer um pouquinho, tipo, com um traço já ficar perfeitamente simétrico. Tem algumas pessoas que têm essa habilidade, mas de um modo geral, a média das pessoas não faz. E aí o desenhar tá também em constantemente você construir e encontrar a melhor linha, a melhor forma. Tenha ciência disso. Então, se os seus desenhos eles saem ali com certas partes tortas, você não é um Zé Ruela. Você é um ser humano normal. Todo mundo, tá? No digital, a gente tem essa facilidade de flipar. Né? A gente tem essa facilidade de flipar. Aí olha que interessante. Não parecia que estava torto, agora parece estar simétrico. Mas quando eu voltei, aqui agora está um pouco mais reto, tinha que ficar um pouquinho mais inclinado. Não é engraçado isso? Como que a gente só vai enxergando depois? Então assim, não que você tenha que ser tão cirúrgico quanto eu estou sendo. Tá? Você pode ser um pouquinho mais flexível. Tá? Ele não precisa ficar perfeitamente simétrico, assim, né? Senão também você, né, você fica louco desenhando. O que não pode é ficar muito torto. Tá? E para não ficar muito torto, para você conseguir fazer essa autocorreção durante o processo, você tem que ser capaz de enxergar alguns volumes que geralmente quem está começando não dá muita bola. E eu vou mostrar para vocês. Vamos pensar no seguinte, tá? Geralmente, a gente vê em livros de desenho, pessoas ensinando, você começar por um círculo, fazendo essas linhas vertical e horizontal, tá? Por quê? Porque você pega a simetria mais fundamental de um rosto humano. A gente sabe que o nariz vai estar exatamente no meio, a gente consegue ver um alinhamento horizontal aqui, pelo menos nos olhos, tá? O que é muito comum quem está começando a fazer também, ele marcar essa linha, mas ele não entender que essa linha é só uma guia. Ele entender essa linha como linha. Então ele, sei lá, desenha assim, né? Ele faz essa linha assim, ó. Aí ele desenha um olho aqui, outro olho aqui. Aí ele fala, professor, tá torto, mas eu segui a linha. É claro, mas ó como é que você fez a linha, né? Então, mas isso é mais para quem tá começando, tá? Então, cuidado. Fazer essa linha, tá? E aí você, né, vai marcando ali, né, a posição dos olhos, tudo. Você sabe que você tem um nariz aqui, né, tal.
Só que acontece, né? A gente, no início, tem a visão bidimensional das coisas. A gente ainda não educou o nosso olhar para visualizar a ideia de profundidade com a linha. Tá? No sentido de que isso aqui pode ser uma pizza, tá? Um disco achatado, ou pode ser uma elipse. Tá? Depende. Tá? O mesmo acontece quando a gente tem aqui o rosto. Tá? Então, você tem esses alinhamentos e você vai enxergar as coisas de uma maneira meio planificada. Tanto que, no começo, é normal a gente contar certas alturas. Tem uma distância de um terceiro olho aqui. Você pode dar mais ou menos 2 horas de distância até aqui a ponta do nariz. Tem umas relações assim, que nos ajudam a enxergar no começo. Isso é bom quando você está no início. Depois, você ficar preso a essas medidas pode deixar seu desenho travado. Mas calma, a gente chega lá. Quais que são os outros alinhamentos que a gente não enxerga que eu vou mostrar para vocês? Quais são os outros alinhamentos? Bom, nós temos o central, que já está feito. Nossa. Tá. O central que já está feito. E eu gosto de marcar o semicírculo aqui. Eu gosto desse segundo alinhamento porque ele ajuda principalmente quando você fizer o rosto de meio perfil a enxergar certos volumes da nossa face, tá? A diferença de você observar um rosto meramente planificado e começar a enxergar certos volumes é o divisor de águas para você não ter mais o problema de simetria. Inclusive, um dos primeiros exercícios do módulo de desenho digital é justamente você identificar esses volumes. Você identifica esses volumes. Você passa a não enxergar mais a cabeça, né, a nossa cabeça, como algo planificado. O desenho como algo planificado. Você passa a enxergar volumes que não estavam ali antes. E você não precisa da linha demarcando, que nem eu estou fazendo aqui. Essa parte aqui entre a sobrancelha e a pálpebra de cima, ela geralmente faz sombra. Nós temos um volume e a parte frontal aqui da nossa cabeça, né, nossa testa, aqui é mais saltado, aqui ele curva para dentro e o corpo do nariz ele que vai para fora, né? Então tem vários zigue-zagues, certo? Então é muito diferente você visualizar essa cabeça como algo planificado assim, porque na verdade aquilo está abstraindo todos esses volumes. Entendeu? Isso, gente, é pro corpo todo.